A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor para todos aqueles que estão conectados conosco nesse canal abençoado, Cristianismo acima de tudo e Cristo acima de todos. Loucos, mas é claro, por Jesus. Esse é o tema e o lema do nosso canal. Ensinar, com muita paixão, com muito amor, a poderosa palavra de Deus. Quero aproveitar aqui essa oportunidade e mandar um abraço para o nosso grande professor Flávio, lá do Joaquim Curvo, bairro da Grande Cristo Rei, aqui em Vargem Grande, congrega com o pastor Oromar. Também mandar um abraço para o nosso professor Cleito, congrega lá no Três Barras, no bairro da Grande Cuiabá, com o nosso abnegado pastor Neucimar, grande pastor, homem de Deus. E também mandar um abraço para o nosso pastor Adão Celestino, abnegado homem de Deus, também aqui da Hélio Ponce, onde nós congregamos. Eu sou o evangelista Celso Godoy e é um prazer mais uma vez ministrar a lição da EBD, Escola Bíblica Dominical da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Então vamos aqui ministrar mais essa lição didática, certo? De um grande aprendizado para nós. E você é o nosso convidado especial para estar conosco até o final dessa lição, ok? Essa lição ela será licionada, é a lição de número 4, será licionada dia 27 de abril de 2025 na sua igreja, ok? O tema dessa lição, Jesus, o pão da vida. Jesus, eu vou trazer umas pérolas para vocês aqui da palavra de Deus, ok? Que é aprendizado, são palavras importantíssimas. Jesus usou a comparação com o pão para apresentar como alimento universal do ser humano, que é o pão da vida. Por isso Jesus se apresentou na carta do apóstolo João como o pão da vida, tá? Simbolizando que ele é um alimento universal para todo ser humano, ok? O pão é um alimento básico e conhecido por todos. Todo mundo, talvez difere, o alimento ali, mas o nome pão é conhecido em todo o mundo, o cafezinho da manhã, o pãozinho sagrado é conhecido em todo mundo. E Jesus usou, desse recurso, dizendo que ele é o alimento universal de toda a humanidade. Por que Jesus estava falando isso? De algo que ainda, porque era algo que ainda ia acontecer, a sua morte na cruz, e o seu corpo entregue à morte, e seria um pão que daria a vida ao mundo. Então, o seu corpo entregue à morte seria o pão que ele estava dizendo que daria a vida a todo o mundo, Então, são pérolas da palavra de Deus que nós trazemos para o seu conhecimento de grande aproveito. O texto áureo, o texto base de toda a lição, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Um versículo bem curtinho, um texto bem curtinho. Eu sou o pão da vida. Verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Então ele é o pão universal. Jesus usava desses recursos, cotidiano do homem, que todos conheciam, para trazer uma grande lição para nós, ok? Então é muito importante. A lição, que tem um tema geral, as 12, 13 lições, e o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. Então nós estamos na quarta lição, desse seriado de 13 lições, ok? A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso 1 ao 14, que diz o seguinte: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, tá? E grande multidão o seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa
A festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vindo ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco, ok? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos, para essa grande multidão? E disse Jesus: mandai assentai os homens. E haviam muitas relvas naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando assentavam, saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que os sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevadas, e sobejaram aos quais haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: esse é verdadeiramente um profeta que havia de vir ao mundo. Então aí a multidão que estava em dúvida agora acreditou por causa do milagre, né? Mas nós vamos ver aqui que nem todos seguiam Jesus por causa dos ensinos, mas por causa do pão, do milagre que ele multiplicou. Estava querendo mais comida do que o ensino espiritual. Mas Jesus ensinou para eles que o mais importante, acima de tudo, é o ensino para a vida espiritual, que traz vida eterna para o ser humano. Nesta lição também vamos aprender que o Evangelho de Jesus é apresentado, Jesus, no Evangelho de João, Jesus é apresentado como o pão da vida, destacando sua missão de oferecer sustento espiritual e vida eterna ao pecador, ok? Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, o Senhor Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a nossa fome de Deus. Nesta lição compreenderemos o significado de depender de Jesus como nosso alimento espiritual diário e como sua obra nos garante a vida eterna. Dessa forma seremos conduzidos a uma comunhão mais profunda com o Senhor. É o objetivo da lição, né? Jesus é o nosso pão da vida, que nos dá vida eterna. Os objetivos dessa lição, meus queridos, são 3, ok? Primeiro, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Você, professor, deve seguir esses objetivos, ok? No segundo, nós temos refletir a respeito aos desafios da fé. E terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como pão do céu. São esses 3 objetivos e é o que nós vamos aqui, discorrer nesse momento, ok? Vou fazer a introdução, que é o comentário inicial, também é o panorama de toda a lição, e depois estarei entrando na minha síntese, no meu resumo, para trazer uma lição objetiva para você, num curto espaço de tempo, para você não ficar aí, enfadado de um vídeo longo, e sem objetivo. Mas aqui é com objetivo, e é uma síntese que eu faço, a pesquisa, e trago aqui subsídio para você licionar com propriedade, na sua igreja, nesse próximo domingo, no dia 27 de abril de 2025, ok? Então vamos lá, introdução. O Senhor multiplicou os pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus
essa dependência não se limita a necessidades materiais, mas acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Então Jesus era, ciente que aquela multidão estava seguindo por causa do pão material, do alimento material, mas ele vai, dizer com toda clareza. Jesus não deixava para depois da manhã, ele falava as verdades na hora que precisava, que eles deveriam seguir ele não só pelo pão material, mas pelo o espiritual, que traz vida eterna, E o pão espiritual é a palavra de Deus, é o ensino que alimenta a alma, que alimenta o espírito e nos conduz à vida eterna. O pão material é perecível, é só para manter o corpo, mas é passageiro, Mas o espiritual é para a vida eterna. Então, nós devemos valorizar, sim, o pão cotidiano, mas muito mais o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Se você, certo, é um crente mais relapso, que às vezes é pouco na igreja, não vai no culto de terça-feira, no culto nas escolas dominicais no domingo, não vai nas quinta-feira, o culto da família, você pode estar perdendo, de alimentar a sua vida espiritual, e pode enfraquecer e perder, essa vida espiritual, vir desfalecer. Porque se você passar um dia sem alimentar, você fica fraco. Se passar 3, 4 dias, 5 dias, você pode entrar em um estado catavérico e pode ir para o hospital e morrer. Então, como o alimento material é necessário, o espiritual é muito mais para a vida eterna. Então, não fique sem frequentar os cultos, sem ouvir a palavra de Deus, porque ela é alimento para a sua vida espiritual, ok? Conselho do evangelista Celso Godoy. Experiência aí, de uma longa história de quase 40 anos de evangélico, A gente sabe que se nós afastarmos do convívio da eclésia, nós podemos enfraquecer espiritualmente e perder, o ânimo de servir a Deus e perder a vida eterna. Vamos então, sem demora, sem delongas, ao nosso primeiro ponto, nosso primeiro tópico, tá? Resumidamente, para vocês entenderem com muita clareza a palavra de Deus. E no final estaremos fazendo a conclusão da nossa lição. Queremos que você fique até o final, porque no final nós temos uma oração poderosa para Deus abençoar você e sua família, com certeza, tá? Então vamos ao primeiro ponto da nossa maravilhosa e promissora lição, ok? Primeiro ponto: Jesus, o pão da vida. Nesse primeiro ponto, que nós temos o título da lição, nesse primeiro ponto nós temos Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Tem feito um rima aqui, Jesus, vírgula, a multidão e o milagre da multiplicação, ok? O milagre da multiplicação dos pães e peixes é um dos milagres mais famosos de Jesus, que é relatado nos evangelhos de Mateus e Marcos, É lógico, eu acredito que seja aí do segundo maior milagre de Jesus, porque a água transformada em vinho também foi um grande milagre de Jesus, Foi o primeiro, Então aqui nós temos aí um grande milagre, um dos mais famosos de Jesus, a multiplicação, pregado por muitos homens de Deus, sobre tema de festa, A multiplicação dos pães, alimentando aí quase 5.000 pessoas, tá? Jesus alimentou uma multidão com poucos pães e peixes e até sobrou, Com pouquíssimos pães e peixes, Jesus alimentou a multidão de 5.000 pessoas. Isso é um milagre, espantoso, miraculoso. E sobrejou pães e peixes, Jesus demonstrou seu poder e provisão generosa de Deus, ok? Jesus, naquele momento, ele faz a pergunta, Ele manda os seus discípulos ali dar um sustento para aquela multidão, e eles disseram que tinha que despedi-las, Porque já era tarde e eles iam para o mercado, para algum lugar, comprar alimento, porque não tinha como alimentar todos eles ali. Como eles fazer? Jesus estava experimentando a fé deles e queria aguçar, Queria aumentar a fé deles. Jesus falou: não, vamos aqui, dar um jeito nessa situação.
E aí um dos discípulos disse que havia um rapaz com pães e peixe ali. E o que era aquilo para uma grande multidão? E Jesus mandou trazer, e a bênção, a multiplicação aconteceu, e eles certamente ficaram aí com as suas fés, né, muito mais aguçada, né, pelo milagre que Jesus fez. E essa responsabilidade é dos obreiros. Jesus transferiu para nós, para que nós possamos alimentar o povo com a palavra de Deus. São simbólicos, né? Podemos usar como uma comparação, uma analogia e simbologia, que é a palavra de Deus que alimenta todo o mundo, ok? Jesus demonstrou que tem todo o poder para satisfazer as necessidades humanas, não somente física, mas também espiritual. Veja bem, o poder de Jesus não se limita só ao espiritual, mas também à necessidade física, né? Quantas pessoas que estavam com a despesa, crentes com a despesa vazia, oram ao Senhor e Deus providencia o meio e o alimento chega e eles glorificam o nome do Senhor. Então Deus tem várias maneiras de trabalhar, ok? Ao nosso favor, aqueles que temem o seu nome. Porém a multidão não estava interessada em Cristo, mas sim no que podia fazer por eles. Muitas vezes, né, muitos crentes, muitas pessoas são ingratos. Fica mais interessado em milagre do que na pessoa de Cristo, em adorá-lo, em agradecer. Muitas vezes nós agradecemos pouco, né, e pedimos muito. Como aquela frase, né, interessante, naquela pérola, que nós pedimos por atacado. É uma pérola, tá? Da palavra de Deus. Para, né, ilustrar a palavra de Deus. Pedimos no atacado, mas quando vou agradecer, agradecemos no varejo. Então nós tínhamos que pedir, ou seja, nós pedimos no varejo, melhor dizendo, e agradecemos no atacado. Então nós devemos pedir no varejo cada item que nós necessitamos, mas quando for agradecer cada item que nós pedimos para o Senhor Jesus. Mas nós recebemos o Senhor e agradecemos, né? Muito obrigado, Senhor, por tudo, né? Temos que tomar tempo, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo livramento do acidente, né? Especificando que Deus gosta de ouvir a nossa voz, né? Outra pérola. Deus tem várias maneiras de nos atender, de falar conosco, mas nós só temos uma, que é a oração. E é na oração que nós agradecemos, que nós adoramos e que nós pedimos, ok? Devemos pedir menos e agradecer mais. Essas são pérolas da palavra de Deus, ok? De fato, o nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar a alma, né? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas, né? Então, o único que pode dar descanso e alimentar a alma é o Senhor Jesus, certo? Você pode comprar um bom colchão, pode ir para um lugar de recreio dos melhores que tem, ok? Pode comprar a melhor comida, mas se Jesus não saciar a sua alma, dar descanso para a sua alma, ninguém pode dar. Se Jesus não alimentar a sua alma, o seu espírito, ninguém pode alimentar. É só Deus, tá? Você pode achar um descanso para o seu corpo, um bom colchão, você pode achar um descanso um alimento para o seu corpo. Mas o alimento espiritual, o descanso espiritual para a sua alma é só Cristo, não existe outro para dar, tá? No episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão, né, o seguia por outros interesses. Jesus não era bobo, né? Todos sabem, né? Todos sabem disso. Quando você está pregando, você sabe que a multidão está ali pelo interesse da palavra ou por outras coisas, né? Mas Jesus foi bem enfático ao dizer: vocês estão atrás de mim por causa da comida que merece, mas vocês devem vir após mim por causa da palavra, desse alimento que é espiritual, que é para a vida eterna. Jesus não dava moleza não, chamava atenção, ok? Chegou um ponto de dizer, né? De dizer palavras fortes, foram todo mundo deixando. Aí ele pergunta para Pedro e os discípulos: e vocês, não vão embora também? Pedro disse: olha, Senhor,
Só tu tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Então era melhor com Jesus, ser corrigido por ele, né? Porque ele sabe o que está fazendo, do que, né, largar de Jesus, por causa que ele nos corrige. Porque quem é o filho que é corrigido, que o pai não ama? Mas aquele que o pai corrige e não obedece, ele se torna bastardo. Isso é bíblico, ok? São pérolas da palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto, ok? Como eu disse, a lição, a síntese, ela é bem resumida, para nós termos aí paciência de ficar no vídeo aí esses 30, 40 minutos. Segundo ponto, Jesus desafia a fé dos discípulos. Olha aí, como ele desafiou. Perguntando para eles se eles podiam alimentar aquela multidão. E os discípulos ficaram apavorados, mas Jesus sabia o que ele ia fazer, né? Porque ele é Deus. Embora era 100% homem, mas também era 100% Deus. Jesus desafiou a fé dos discípulos em várias ocasiões, como Jesus desafiou a fé dos discípulos em várias ocasiões, como durante uma tempestade, olha aí, quando pediram para expulsar um demônio e amando os enviou a alimentar e chamando eles, né, enviou-os alimentar uma multidão. Então veja bem o desafio de Jesus, tá? Jesus desafiou a fé dos discípulos em várias ocasiões. Quais? Primeiro, como durante uma tempestade, quando eles pediram para expulsar um demônio e quando os enviou alimentar uma multidão. 3 episódios que Jesus aqui, que nós podemos enumerar, que Jesus desafiou os discípulos, a fé dos discípulos, ok? Jesus estava dormindo, agora vamos especificar esse desafio, ok? Jesus estava dormindo quando os discípulos acordaram assustados, perguntando se ele não se importava que eles morressem. A tempestade assolando, o vento batendo e o barco quase naufragando e Jesus dormindo na popa. O discípulo assustado acorda aí dizendo: o senhor não importa, o senhor nos perecemos? E Jesus disse: ó homens de pouca fé. Veja bem o que Jesus disse: repreendendo o vento e acalmou o mar, e depois perguntou aos discípulos: como é que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Deu uma chamada neles. Então Jesus estava sempre desafiando os discípulos para eles para acrescentar neles a fé deles. Eles confiar em Deus. É assim que Jesus faz. O mestre vai ensinando como andar na presença do Todo-Poderoso. É preciso de ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Porque todos aqueles que aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam e o buscam. E são pérolas da palavra de Deus. Pega aí, ok? Vamos então para mais um episódio. Né? Os discípulos perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar um demônio. Eles foram expulsar um demônio e o demônio não quis sair de maneira nenhuma. E Jesus perguntou e Jesus respondeu: por causa da vossa fé. Mais uma vez a fé falhou dos discípulos. Jesus chegou e falou: olha, para ele expulsar esse demônio, você tem, para acrescentar para vocês, tem que fazer jejum. Essa casa de demônio não sai sem jejum e oração. Então eles certamente estavam em baixa com oração e com jejum. E quando Jesus chega, desafia os discípulos mais uma vez, e expulsa o demônio, e o demônio saiu. Tá? E os discípulos estavam aprendendo com o mestre a como aumentar, acrescentar a nossa fé e aceitar o desafio. Outro desafio foi alimentar uma multidão. Tá? Os discípulos viram uma multidão faminta quando Jesus estava pregando. Esses que seguiam Jesus estava já tarde, né? Bem tarde, já anoitecendo. Ok? Certamente. Faminta. E Jesus, veja bem, os discípulos viram uma multidão faminta e sugeriram a Jesus que mandasse embora para comprar comida. E Jesus os confrontou. E Jesus os confrontou. Vocês é que devem dar-lhes de comer. Olha que desafio, irmão. Olha que responsabilidade dos obreiros do Senhor.
Os discípulos viram aquela grande multidão, Jesus ensinando, já estava tarde, estavam com fome e não tinham onde arrumar. E aí eles falam para Jesus, despedem. E Jesus fala, não, vocês que devem dar-lhes de comer. Então quem deve alimentar a multidão somos nós, discípulos de Jesus, obreiros da casa do Senhor. E esse alimento aqui não é só o alimento material, mas muito mais o alimento espiritual. O obreiro da casa do Senhor tem que estar preparado, aqui nós trazemos para o âmbito espiritual, essa analogia com o alimento cotidiano e com o alimento espiritual. Então os obreiros têm que estar preparados no ensino, na pregação, na palavra, para alimentar o povo de Deus. Não pode despedir uma igreja, uma eclésia, numa reunião, sem a palavra de Deus, sem o alimento. E hoje nós vemos que é mais louvor, é necessário mais louvor na igreja e 5 minutos de palavras. O alimento está ficando escasso, nós precisamos de alimentar, ok? E a igreja também, né, na sua unidade, ela também recarga víveres para alimentar as famílias. Nós temos isso na igreja, né? Nós recargamos sacolões, temos também uma instituição, ok? Onde atende aqueles que estão doentes, que tem mais facilidade, né? Com os descontos muito favoráveis e até às vezes gratuito para tratar, certo? Então a igreja, ela além, os obreiros, diáconos, a igreja, além de atender a necessidade física, né, das pessoas, que é o alimento cotidiano, que é a saúde, os obreiros têm a responsabilidade de trazer palavra para alimentar o povo de Deus. Porque quem alimenta o espírito e a alma é a palavra. Os obreiros têm que estar em jejum e oração para alimentar, para tirar, né, as aflições do povo, muitos que estão ali, que vêm, né, pessoas que vêm endemoniadas, você tem que estar com o poder de Deus para expulsar e aquela pessoa ficar liberta e aceitar Jesus como Salvador. Então a responsabilidade é muito grande da eclésia, da igreja e principalmente dos obreiros da casa de Deus. Acredito que vocês pegaram essas pérolas aí e estão entendendo, né, o desafio que Jesus fazia aos discípulos. Vamos ver outro desafio? Jesus desafiou os discípulos a não confiar nas principais forças, mas sim em Deus. Aí que está, irmão. A gente olha, parece que não tem saída, não tem como resolver, mas aí que a fé entra em ação. Jesus estava ensinando ele confiar, tá? E o Pedro tentou desafiar Jesus também, né? Quando Jesus vinha por cima das águas, Pedrão falou, Senhor, se é tu, faça aquilo que eu vou também. E Jesus, venha. E ele foi. Só que a fé foi tão pequena que ele começou a afundar. Ele andou aí umas 2 braças, talvez menos, né? 1,5 metro, 2 metros. E aí ele começou a olhar para as águas, afundou, não olhou para Jesus. E Jesus, outra vez, desafiou eles que eles têm que ter fé. Você tendo fé, irmão, você remove montanhas, ok? Então, Jesus estava ensinando seus discípulos e ensina nós hoje através dessas lições, para nós buscar e confiar em Deus em momentos impossíveis, porque Deus é o Deus que resolve os impossíveis, tá? Assumir a responsabilidade diante das necessidades do mundo, aumentar a fé, tornando-a mais autêntica e existencial. A fé tem que ter, né? Ela tem que ter substância, ela tem que ser existencial, ser concreta, palpável, né? Que a pessoa recebe através da fé, né? Concretizada em Cristo Jesus. Amar a Ele mais que todas as coisas, isso é de suma importância. Amar a Deus mais que de todas as coisas. Só aqueles que amam o seu pai, a sua mãe, a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus tem que ser acima de tudo, irmão. Não interessa quem for, mas tem que amar. Lógico que não vamos deixar de amar o pai e a mãe, mas o amor tem que ser acima, né? Acima, seguir a Jesus, ok? No momento de dificuldade, a fé dos discípulos fraquejou. Isso acontece conosco também, né? Somos seres humanos. Pedro, líder da comunidade, também passou pelas provações da fé. Pedrão foi provado mesmo, né? Jesus foi desafiado por ele, olha aí, Pedrão desafiou Jesus também, como eu disse, né? Quando este lhe pediu permissão para caminhar sobre as águas, e Jesus deu. Okay. Seria um sinal de que de fato o Senhor está
conosco, estava com ele também, tá? Então, podemos pedir que Deus vai nos atender. Aqui precisamos estar com a vida no altar. A lição que tivemos deste episódio, né, dessa lição, desse tópico que nós estamos estudando, é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Então, essa é a lição que nós estamos aprendendo. Ele manifesta o seu poder de forma de provisão para aqueles que acreditam nele, ok? No episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé dos seus discípulos, como nós estudamos, tá? Então, avançando agora para o terceiro e último tópico, Jesus, o pão que desceu do céu. Vamos aqui ver o sentido, o significado, as lições que podemos tirar desse terceiro tópico abençoado e o último, tá? Na verdade, vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes. Esta é uma frase de Jesus que aparece no capítulo 6 do Evangelho de João. Então, quando Jesus, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, é uma frase que está, né, um texto que está no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ver o contexto disso. Jesus disse, né, dois pontos, isso durante um ensinamento na sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum ensinando, né, quando ele disse essas palavras. Ele estava respondendo a uma pergunta dos discípulos sobre o que ele queria dizer e por que eles deveriam acreditar nele. Os discípulos também não davam moleza, queriam desafiar Jesus, né? O que Jesus disse? Jesus disse que as pessoas o procuram não por causa dos sinais que viram, mas porque comeram e ficaram saciados. Ele também disse que as pessoas deveriam buscar o alimento que permanece para a vida eterna, que é o próprio Jesus. Ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu. É o tema, né? Jesus, o pão que desceu do céu. Ele não devia buscar só a comida, mas buscar a Jesus, que é a palavra de Deus, que é o verbo, que se encarnou e desceu para dar a sua vida, e é ele que alimenta o mundo através do seu sacrifício na cruz do Calvário, tá? O que Jesus disse sobre o pão da vida é que quem crê nele nunca terá fome. Que fome que é essa? Fome de ouvir, né, a palavra de Deus, de alimentar através da palavra de Deus. E depois, futuramente, ser transformado e levado para o céu para viver com ele eternamente. Então nós devemos valorizar o alimento espiritual mais do que tudo, ok? E ele também disse que o pão de Deus, que desce do céu, é o que dá vida ao mundo. Então era ele, o pão que desceu do céu, tá? No dia seguinte da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Então ele revelou que ele era o verdadeiro alimento de todo ser humano, espiritual de todo ser humano. Então Jesus, ele mostrou a importância de nós valorizar esse alimento espiritual. Quando ele estava ensinando, pregando, os discípulos, estava tarde, disse, Senhor, já faz tarde, vamos parar para nós jantar, né, para nós alimentar. Ele disse, olha, uma comida eu tenho, qual é? Fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele valorizava muito mais o alimento espiritual do que o alimento cotidiano, porque esse alimento espiritual é para a vida eterna. E é lógico que não podemos desprezar, temos que nos alimentar bem para manter o nosso físico, mas valorizar acima de tudo, né, o alimento espiritual. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem alimentar o corpo, para alimentar a alma e o espírito, para vencer o maior inimigo que veio tentar ele, que é Satanás, tá? E por causa desse jejum, né, desse alimento espiritual, ele venceu o inimigo dizendo, está escrito, né, na palavra. E foi vencendo o inimigo porque ele se alimentou espiritualmente para ficar forte, embora estava fraco fisicamente, mas espiritualmente. E depois que ele venceu essa luta com Satanás, os anjos serviu um pão cotidiano para ele, lá em cima do monte, quando ele disse, vai Satanás, só a Deus adorará. Os anjos vieram, após ele vencer essa batalha espiritual, ele precisou fortificar seu espírito e enfraquecer sua carne, tá? E quando ele estava ali
com fome que Satanás foi, os anjos desceram e serviram ele com o pão do céu que alimentou ele, né, e fortificou a sua vida material. Então Deus não deixa perecer, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que é o alimento cotidiano, que é a roupa, Deus nos acrescentará. Tá? Ele não deixa faltar, ok? Maravilha. Mas às vezes prova nós precisamos estar ligados, né, na fé, para não perdermos a bênção, tá? Então foram desafios que Jesus fez aos discípulos, os discípulos também desafiaram Jesus, e tudo correu bem, e eles foram abençoados por Cristo Jesus. Conclusão, nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida, e se ofereceu por nós. Assim aquele que se alimenta de uma palavra, satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível, que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageiro. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. É isso aí, meus queridos. Chegamos ao final dessa maravilhosa lição. E agora nós vamos fazer uma poderosa oração, é lógico poderosa porque é a palavra de Deus, a oração também, ela é a palavra de Deus. Não que nós sejamos poderosos, mas que a palavra que é poderosa. Nós vamos agora fazer essa oração maravilhosa. Peço que você feche os seus olhos, né, e ora junto conosco. Pai eterno e Pai bendito, nós oramos neste momento, Pai sublime, onde estamos ministrando, né, a sua palavra didaticamente, né, através dessa lição abençoada, Pai Santo, e que o Senhor possa, Senhor, estar com providência nessa família, nesses nossos ouvintes, nesses seguidores, né, do nosso canal, que eles possam ser abençoados, Pai. Se há enfermidade, seja curado, nós decretamos a cura. Se há problema financeiro, seja resolvido, dá um emprego, Pai Santo. Se há causas na justiça que impossível, Senhor, dá o ganho a essa causa, Pai Santo. Entra com providência em todas as dificuldades da área da vida, ó Pai, mostrando que Tu é Deus, Senhor, desafiando a fé desses ouvintes, que eles podem confiar em Ti, que o Senhor pode resolver qualquer problema e não há impossível para o Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, decretamos a bênção na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês e sobre nós. Que diremos? Amém. Bye bye, galera. Um beijão no coração e até a próxima lição.